Você já parou para pensar no que impede o nosso corpo de simplesmente se desmanchar? Hoje, a gente vai mergulhar no mundo microscópico para conhecer a cola molecular que mantém tudo no lugar, a laminina. Vamos descobrir o que ela é e qual a função vital dessa proteína que é, no mínimo, surpreendente. Então, vamos começar com uma pergunta que é a base de tudo. A gente tem trilhões de células formando o corpo humano. O que exatamente impede que tudo isso vire uma bagunça? O que dá estrutura e coesão em um nível tão pequeno? A resposta para isso está na chamada matriz extracelular. Pensa nela como se fosse um andaime, sabe? Uma estrutura super complexa e dinâmica que preenche todos os espaços entre as nossas células. E é numa parte bem específica dessa matriz, a lâmina basal, que a nossa estrela de hoje realmente brilha. Certo, então vamos direto ao ponto. No coração de toda essa organização celular está a laminina. Ela é como uma verdadeira arquiteta, uma mestra na construção dos nossos tecidos. Tá, mas o que é a laminina afinal? De forma bem simples, é uma família de proteínas bem grandes, as glicoproteínas, que são a peça fundamental da tal lâmina basal. A função principal dela é ser uma ponte, literalmente, conectando as células a toda essa rede da matriz que fica em volta delas. E agora vem a parte mais legal, a arquitetura dela. A laminina é um heterotrímero. Nome é complicado, né? Mas significa apenas que ela é feita de três partes diferentes, três correntes de proteínas, alfa, beta e gama, que se juntam e formam uma estrutura muito única em formato de cruz. E essa forma não é à toa, não. Cada braço dessa cruz tem um ponto de encaixe específico, permitindo que ela se conecte a várias outras moléculas, quase como um conector universal. E é por causa dessa estrutura incrível que ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ela não é só uma cola que prende as células. A laminina também conversa com as células, meio que dando ordens sobre o que elas devem fazer. Ela organiza a arquitetura dos tecidos e até serve de guia para as células durante o desenvolvimento e a cura de ferimentos. É uma proteína multitarefa de primeira. E isso nos leva a uma questão bem séria. Se a laminina é tão fundamental assim, o que acontece quando essa estrutura falha, ou pior, quando ela nem existe? Pois é, as consequências podem ser devastadoras. Olha só esse exemplo, é bem impactante. A distrofia muscular congênita tipo 1A. Essa doença gravíssima é causada por um defeito numa parte específica da laminina, a cadeia alfa-2, que também tem o nome de merosina. Sem essa pecinha do quebra-cabeça, a estrutura dos músculos fica toda comprometida, desde o nascimento. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender o impacto real disso. Ele mostra um teste feito com um paciente de 6 anos. Essa linha que vai caindo, ela representa a perda de força na inspiração com o tempo. Isso mostra, na prática, a fraqueza e a fadiga dos músculos respiratórios, que é uma das complicações mais sérias dessa doença. E os problemas não param por aí, não. Defeitos em outros tipos de laminina estão ligados a um monte de doenças diferentes. Desde a epidermólise bolhosa, que deixa a pele extremamente frágil, até problemas nos rins e, pasmem, até mesmo na progressão de alguns tipos de câncer. Isso só reforça o quanto a laminina é vital em praticamente todos os cantos do nosso corpo. Mas calma, a história não é só sobre doenças. A ciência está avançando muito e descobrindo jeitos de usar o poder da laminina, o que abre portas para tratamentos novos e muito promissores. E essa frase da pesquisadora Tatiana Sampaio, lá da UFRJ, resume perfeitamente o sentimento. Acredito que é uma esperança grande para as pessoas. Existe uma esperança real, palpável, de que entender a laminina a fundo pode levar a tratamentos revolucionários. Um dos avanços mais incríveis, aliás, vem aqui do Brasil. Pesquisadores estão usando a polilaminina, que é extraída de placentas humanas, para tratar lesões na medula. E os resultados, gente, são impressionantes. Nos estudos, a taxa de recuperação de movimento pulou de 10% para 75%. Os testes clínicos em humanos já foram até aprovados pela Anvisa, o que traz uma esperança enorme para milhares de pessoas. E as aplicações vão além das lesões. A lâmina virou uma ferramenta essencial na biotecnologia. Tipos específicos dela, como a lâmina 511, são usados para criar o ambiente perfeito para cultivar células-tronco em laboratório, algo que é fundamental para a medicina regenerativa e para a pesquisa de novas curas. Para a gente fechar, vamos explorar um lado um pouco diferente da laminina. Um lado que conecta a forma dela a questões bem maiores sobre significado e até sobre crença. Então, como a gente viu,
A laminina tem essa forma que lembra muito uma cruz. E o fato de que justamente essa molécula que literalmente nos mantém unidos tenha esse formato, isso não passou despercebido, claro, e acabou gerando um debate bem fascinante. Basicamente, existem duas grandes perspectivas sobre isso. Para a biologia, para a ciência, essa forma de cruz é uma solução de engenharia da natureza super elegante e eficiente. É o formato ideal para uma molécula que precisa se conectar em vários pontos ao mesmo tempo. Por outro lado, para muitas pessoas de fé, essa semelhança não é coincidência. É vista como um símbolo, um sinal, que é com aquele versículo bíblico que diz que em Cristo todas as coisas subsistem. Então, fica a pergunta no ar. O que essa forma tão particular representa? É uma bela coincidência da engenharia da evolução, moldada por milhões de anos para ter a função perfeita? Ou seria algo mais, um sinal embutido na nossa própria biologia? Da cola que nos une até as fronteiras da fé, a laminina nos mostra que até nas menores moléculas a gente pode encontrar as maiores questões. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.